Bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. O estudo hoje é esquecido pelo homem, mas lembrado por Deus. Esse estudo está baseado na história de Mefibosete, segundo Samuel capítulo 9. Mas antes de ir para o segundo Samuel capítulo 9, eu preciso voltar e lá atrás para mostrar a você como foi que essa história foi feita e desenrolada. Após a vitória de Davi sobre Golias, Jonatas, filho de Saul, faz aliança com Davi. Ele dá sua capa, armadura, espada, arco e cinto. O texto diz em 1 Samuel, capítulo 18, de 1 a 4, diz assim: Ora, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. 2. E desde aquele dia em diante, desde aquele dia, Saul reteve, não lhe permitindo voltar para a casa de seu pai. 3. Então Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava com sua própria vida. 4. E Jonatas se despojou da capa que vestia e a deu a Davi, como também a sua armadura e até mesmo a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Bom, quando o texto diz assim que amou com sua própria alma, não é que está dizendo que amou como se fosse um amor de homem e mulher, tá bom? Eles se amaram porque realmente um gostou do outro e confiou no outro. Por quê? Porque quando Jonatas viu que aquele ruivo, aquele homem aparente, venceu uma guerra acima de um gigante, Golias, onde todo aquele povo de Deus era afrontado e não fazia nada, tinha maior medo. Inclusive, o próprio pai dele, Saul, tinha medo de enfrentar o Golias. Então, quando ele viu aquele pequeno homem enfrentar um gigante e matar o gigante e cortar a cabeça, ele ficou louco por Davi, ok? Mas lembrando a você que Jonatas, casado, ele foi, teve filhos, e é exatamente o filho dele que Davi o procura lá na passagem, 2 Samuel capítulo 9. Lembrando a você que Davi também casou com a irmã de Jonatas, ok? E teve filhos. Então, não significa que eles eram homossexual, como muitas das vezes é pregado em alguns lugares. Vamos continuar. Então, observe que houve aí uma aliança entre Jonatas e Davi. No segundo momento aqui, Saul engana Davi com a sua primeira filha, oferecendo-a. Então veja só, em 1 Samuel capítulo 18, versículos 17 e 19, diz assim: Pelo que Saul disse a Davi, eis que Merebe, que é justamente a filha mais velha, te darei por mulher, portanto que me sejas filho valoroso, e guerreis as guerras do Senhor. Pois Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. 19. Sucedeu, porém, que, ao tempo em que Merebe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel. Então, observe só que começa aí um pequeno problema entre Saul e Davi. Saul, ele engana a Davi, dizendo, olha, vai para a guerra, quando tu voltar, eu te dou minha filha. E Davi foi, sucedeu na guerra, quando voltou, não recebeu a mulher, o qual tinha sido prometido. Então aí já gera um pequeno problema entre Davi e Saul. Porém, Davi não teve esse problema para com ele. E continuou a sua caminhada. Continuando, Saul planeja matar Davi. Olha só, o ciúme, a inveja de Saul contra Davi era grande. Por quê? Porque o Davi, ele vencia as guerras contra os filisteus, contra o povo inimigo. Enquanto Saul ele era um homem covarde, era um homem frouxo. E Davi não, Davi tinha coragem, tinha força, tinha garra, tinha determinação. Então em 1 Samuel capítulo 19, versículo 1 a 2, diz assim, falou, pois, Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matasse a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi, ou seja, muito próximo. Está tendo aquela amizade mesmo verdadeira entre os dois. 2.
Pelo que Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: seu Saul, meu pai, procura matar-te, portanto, guarda-te amanhã pela manhã. Fica num lugar oculto e esconde-te. Então observe que o verdadeiro amigo, ele mostra para alguém o que pode acontecer. Existem pessoas que às vezes vê você cair num buraco, entrando numa enroscada, num problema e não avisa nada. Mas aqueles verdadeiros amigos avisam quando alguém está caindo em uma situação complicada. E aí o Jonatas, filho de Saul, avisa a Davi: olha, meu pai está querendo te matar. Vai, vaza, se esconde. E aí Davi faz o quê? Se esconde. Ok? Então evitando ali um confronto diretamente com o rei. Porque até então Davi não era rei. Ok? Então, Saul, ao ver Davi dedilhando nas notas musicais, tenta matar com a espada. Olha só, mais uma a inveja ou ciúme da parte de Saul contra Davi. Então observe só, em 1 Samuel capítulo 19, do 8 ao 10, nos diz o seguinte: depois tomou de haver a guerra, e saindo Davi, pelejou contra os filisteus, e os feriu com grande matança, e eles fugiram diante dele. Olha só, Davi ele vence a guerra, volta para casa, e quando está em casa tocando o quê? O instrumento musical, versículo 19. Então o espírito maligno da parte do Senhor veio sobre Saul, estando ele sentado em sua casa e tendo na mão a sua lança, e Davi estava tocando a harpa. 10. E Saul procurou encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, que fincou a lança na parede. Então Davi fugiu e escapou naquela mesma noite. Então observe que ele tentou matar Davi com uma lança sobre o corpo de Davi na parede. Ou seja, ia ser uma morte terrível naquele momento ali. Não ia ter como escapar. Mas Davi escapou, fugiu dele. Ok? Por quê? Porque Davi sabia muito bem que ele era um rei. O rei poderia fazer essas coisas. O rei tinha esse direito de fazer essas coisas. O rei era perverso. Entendeu? Então, Davi sempre procurou evitar esse confronto diretamente com o rei. Continuando, Saul manda os seus servos vigiar a casa de Davi durante a noite, para o matar no dia seguinte. 1 Samuel, capítulo 19, do 8 ao 11, diz assim: mas Saul mandou o mensageiro à casa de Davi, para que o vigiassem e o matassem pela manhã. Porém, Mical, mulher de Davi, o avisou, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, e amanhã te matarão. Então observe que a Mical, que é a esposa de Davi, irmã de Jonatas, filha de Saul, ela chega para Davi: olha, meu pai vai te matar amanhã de manhã. Então vaza, foge. Então o que é que ela faz? Ela pega, abre a janela do local onde ela estava residindo com ele, e ele desce pela janela e vai embora. E ela prepara ali um ídolo, coloca na cama, veste lá com a roupa, põe algumas coisas de animais sobre o ídolo para demonstrar que é uma pessoa. E aí chega aqui os mensageiros batendo na porta: ei, abre aí. O rei Davi mandou buscar a Davi. Aí ela diz: olha, o Davi está doente. Ele está doente, não pode não. Mas ele disse que levasse com cama e tudo. Então quando eles entram, e que olha, está lá um ídolo, você enganou o seu pai. Aí o que acontece? O Saul vai ao encontro da sua filha. E ele vai lá dialogar com ela: você me enganou, por que você fez isso, rapaz? Olha só, ontem à noite o Davi ele disse para mim: deixa-me ir, porque senão eu te mato. Então eu deixei ir, pai. Então veja só, no primeiro momento aí, ela falou a verdade quando disse para Davi: foge, porque senão meu pai vai te matar. Ela falou a verdade. Porém, quando ela estava conversando com o pai, ela soltou uma mentira. Qual? Disse que Davi queria matar. Davi não queria matar, ele fugiu. Ok? E foi ela que incentivou a fugir. Continuando a leitura da palavra de Deus, segunda aliança de Jonatas com Davi. Então, agora acontece outra aliança, Jonatas com Davi. Então, veja só, em 1 Samuel capítulo 20, 12 a 17, é um texto longo, porém, é um texto meio desarranjado, faltando algumas palavras. O texto em grego, na Septuaginta, diz o seguinte, nesse mesmo trecho que está na nossa Bíblia: ampara-me enquanto eu viver, trata-me com bondade, e quando eu morrer, não retires da tua bondade da minha casa para sempre. Cuidando, quando o Senhor tiver removido todos os inimigos de Davi,
da face da terra, de que a família de Jonas não seja perseguida pela casa de Davi. E o que é que então Jonas está dizendo aqui? Está dizendo, olha, Davi, me dá uma luz, me dá uma esperança. Não mate toda a minha família. Deixa pelo menos uma raiz para que possa prosperar e ser justamente a minha raiz. Aí Davi ali faz uma aliança com ele. Eles dois ali fazem uma aliança. E Davi promete isso. Por quê? Porque ele sabia, Jonas, que Davi ia ser um rei. E esse rei tem a mania de, quando assumir o trono, ele elimina as outras famílias rivais. E quem era o rival? Saul. E Saul tinha o quê? Os seus filhos. Então, com certeza, Davi poderia matar Saul e matar Jonas e matar os demais filhos dele. Por quê? Porque o rei faria isso. Todo rei fazia isso quando assumia o trono. Quando vencia uma guerra. Então ele fazia exatamente isso. Ele matava o rei, o rei rival, e todos aqueles que eram junto ao rei. Então Jonathan faz esse apelo a Davi. E Davi faz essa aliança com ele. Então é essa aliança agora, essa aliança que nós iremos agora... sim, vamos ver primeiro o voto da aliança que é realizado entre Jonas e Davi. Em 1 Samuel, capítulo 20, do 35 ao 43. 35 diz, Jonas, pois, saiu ao campo pela manhã, ao tempo que tinha ajustado com Davi, levando consigo um rapazinho. 36. Então disse ao moço, corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e Jonas atirou uma flecha, que fez passar além dele. 37. Quando o moço chegou ao lugar onde estava a flecha que Jonas atirara, gritou-lhe este, dizendo, não está porventura a flecha para lá de ti? 38. E tornou a gritar o moço, apressa-te, anda, não te demores. Isso é uma senha que ele estava passando para Davi. E o servo de Jonas apanhou as flechas e as trouxe ao seu senhor. 39. O moço, porém, nada percebeu. Só Jonas e Davi sabiam desse negócio. O texto continua. O versículo agora 40. Então Jonas deu as suas armas ao moço e lhe disse, vai, leva-as à cidade. 41. Logo que o moço se foi, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra. Inclinou-se 3 vezes, e beijando-se um ao outro, o choraram ambos, mas Davi chorou muito mais. A aliança agora se firmou perfeitamente entre os dois. Porque Davi, ele viu agora na cara de Jonas que foi um verdadeiro amigo. Um amigo de verdade mesmo. É o que muita gente hoje não é amigo de verdade. 42. E disse Jonas a Davi, vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência perpetuamente. Então Davi se levantou e partiu, e Jonas entrou na cidade. Agora vamos para a passagem a qual Davi manda procurar alguém da casa de Jonatas. Quando Davi manda procurar alguém na casa de Jonatas, Jonatas já estava morto, seu pai também, e outros filhos. Já estava tudo morto, há bastante tempo. O cadáver já era, não tinha mais nada ali. Então, o que acontece? Davi, depois de muito tempo, mais ou menos 25 anos aí do seu reinado, o que acontece? Segundo Samuel, capítulo 9, do 1 ao 3, disse Davi, resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de benevolência, para que com ele, por amor de Jonatas. 2. Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi, e perguntou-lhe o rei, tu és Ziba? Respondeu ele, teu servo. 3. Prosseguiu o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Então, irmão, aí começa a verdadeira história do Davi pagando justamente a promessa ou o voto com aquele que se foi. Tem muitas pessoas que
morrem, e alguém que está vivo está devendo aquela pessoa que morreu, e a dívida que ela tinha com aquela pessoa que morreu, ela não procura aquele que ficou da família, para assim o pagar. Ela simplesmente até agradece pela morte daquela pessoa. Então tem pessoas que realmente, quando pede dinheiro emprestado a alguém, e que aquele alguém que emprestou morre, e aquele que morreu deixou a esposa, ou o marido, ou filhos, quem estava devendo não vai procurar alguém para pagar. E disse muita gente assim. São pessoas de falta de caráter, de compromisso, pessoas sérias, pessoas que deveriam ter um compromisso mais sério, independente da alma da pessoa estar viva ou morta, o corpo da pessoa está vivo ou morto. Como você teve um voto com alguém, pediu emprestado, então devolva aquilo que você pediu emprestado. E muita gente não faz isso. Inclusive toma terra, toma carro, às vezes o carro está emprestado a alguém e a mulher não sabe. O homem tem carro e a mulher não sabe. O homem tem casa e a mulher não sabe. E termina que a pessoa morrendo e a mulher não sabe o que é que os bens que ele tinha, que aquele homem tinha. E alguém termina o que? Subtraindo. Isso acontece. Eu já vi pessoas fazendo isso. Isso é muito triste. Davi pergunta se tem ainda alguém da casa de Jonatas. Segundo Samuel, capítulo 9, do 4 ao 5. Perguntou-lhe o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então Davi faz o quê? Onde está ele? Aí ele disse: olha, está lá na casa de fulano de tal, lá em Lodebar, uma cidade. Aí vai buscar. E ele foi buscar. Em 2 Samuel, capítulo 9, 7, diz assim: então lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Então observe que o Mefibosete está na presença de Davi, e ao se apresentar, Davi disse: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai. Tu irás sentar à minha mesa e comerás para sempre. Foi o que Davi prometeu. Ele não só deu as terras, as quais era de Jonatas e de Saul, como ele disse assim: tu não vai deixar de comer, não vai faltar comida nunca para ti. O capítulo de número 2 Samuel, capítulo 4, quando Davi passa a reinar em Israel, ou seja, quando ele começa a iniciar o reinado de Israel, Mefibosete tinha 5 anos. Então vamos lá. Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Olha só, que mostra que Jonatas era o quê? Casado. Tinha mulher e filho aleijado dos pés. E este era da idade de 5 anos. Ok? De 5 anos. Agora veja só. Vamos saber qual era o nome do filho de Jonatas. No capítulo 2 Samuel, capítulo 9, 12, diz assim: ó, e tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Então observe que Mefibosete, aleijado, teve um filho de nome Mica. E o que acontece? Mica passa a ter descendente. Vamos lá. E por fim, a descendência de Mica. Em 1 Crônicas 8, do 34 e 35, diz assim: ó, filhos de Jonatas foi Meribe Baal. E Meribe Baal foi pai de Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tariá e Acais. Ok? Então observe só que Davi, quando preservou a descendência de Jonatas, porque ele preservou, porque Jonatas tinha feito uma aliança com ele,
Então disse, olha, não deixa minha raiz morrer. Sabe aquela mãe que sabe que vai morrer, está na beira da cama, já perto de morrer, e ela chama alguém da família e diz assim, olha, cuide do meu filho, tome conta do meu filho pequeno, porque ela sabe que vai morrer, ela sabe que tem poucos dias de vida, então ela chama alguém mais próximo e ele diz, ó, toma conta do meu filho ou da minha filha. Eu já ouvi isso também. Sabe aquela pessoa que está prestes a morrer, bem no final da vida mesmo, diz assim, chama alguém e diz assim, olha, eu tenho terra em tal lugar, tenho um apartamento em tal lugar, eu quero passar isso para essas pessoas. Então tem pessoas que ao morrer, ela faz aqueles pedidos. Ela pede para alguém tomar conta, ela pede para alguém passar aquilo que ela tem para alguém, ela faz um benefício muito bom. Isso me dá uma história muito bonita, que eu lembrei agora, nesse momento. Uma pessoa que tem um sexo estranho, e ele contrata uma mulher para, assim, tomar conta dele, para limpar a casa e fazer os afazeres da casa. E como ele tinha uma boa renda, ele, sabendo que ia morrer, e estava prestes a morrer, ele disse para essa pessoa, casa comigo, porque eu não tenho ninguém para deixar a herança, os bens. Se você casar comigo, a herança fica para você. E aquela pessoa, aquela mulher casou com aquele homossexual. E ele morreu depois de um mês. Ele deixou casas para ela e deixou aposentadoria. Não quero imaginar o valor da aposentadoria. Altamente gorda. Então tem pessoas que têm um bom coração, outras não têm bom coração. Que aprendemos com Davi. Mesmo que a pessoa se vá, mas se você fez um voto com alguém, se você está devendo a alguém, faça aquilo que é melhor. Faça aquilo que é agradável. Faça o bem. A Bíblia nos manda fazer o bem. Faça o bem a quem precisa. Amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Amém.